Tiradentes não morreu. O descobrimento foi, na verdade, uma invasão. E o que estamos observando no Oriente Médio é, na verdade, o Holocausto. Se você perde um pouco de tempo na internet, você deve ter se deparado com essas informações, com essas afirmações absurdas em algum momento. E o motivo de eu fazer este vídeo é justamente pelo fato de que diariamente nos deparamos com informações que instrumentalizam o conhecimento histórico, utilizando ele como uma forma de ferramenta ou justificativa política para a ideologia A, B, C, D, E ou F, tanto faz. E esse tipo de coisa só serve para destruir o conhecimento histórico. Então, este é um vídeo de valorização de nossa musa e também um aviso para aqueles que estão começando a estudar história, para que não caiam nessas armadilhas e nestes mesmos erros que vemos todo santo dia na internet. Sem mais delongas, sejam bem-vindos a mais uma História do Mundo. Este vídeo não tem roteiro, não tem nenhuma espécie de script que eu esteja seguindo, é realmente algo muito espontâneo, como eu disse na introdução, é minha reação a essa destruição que vem ocorrendo paulatinamente da internet, da história na internet. E eu gostaria de começar contando algo pessoal, uma história pessoal, e fique comigo, vai fazer sentido em algum momento. Meus pais, eles possuem um pequeno comércio, uma pequena padaria, isso desde que eu era criança, e cresci lá dentro, fazendo diversas coisas. E o meu pai é um homem muito engenhoso. Sempre que alguma coisa estraga, independente do que seja, ele dá um jeito de arrumar. Então, se uma máquina quebrava, ele arrumava. Se alguma parte elétrica desse pane, ele arrumava. E um dia, um grande forno que existe lá na padaria, ele possui um painel elétrico e este painel queimou. E eu me recordo que eu fui tentar ajudá-lo, talvez segurando a lanterna, porque é o que criança faz quando vai ajudar o pai. Mas eu fui ajudá-lo. E desmontamos aquele painel, que na verdade não é algo tão complexo, mas para leigos que não possuem um conhecimento técnico e teórico daquela coisa, se torna muito complexo. E desmontamos aquele painel e era preciso trocar alguns conectores que iam na parte de trás. E eram poucas entradas, mas ao mesmo tempo eram muitas entradas. E retiramos a peça velha, compramos uma nova e começamos o processo de tentar fazer aquilo funcionar. Acho que não seria exagero dizer que ficamos ali em torno de 2 horas tentando diferentes conexões e não ia. E aí chegou num ponto onde até mesmo o meu pai, que geralmente gosta de resolver as coisas ele mesmo, ele disse: não, a gente vai ter que chamar alguém que entende disso. E chamamos um técnico. Creio eu que ele resolveu o problema em torno de 15 minutos. E daí você fica pensando, né? Você sente uma raiva. Você fala: poxa, eu fiquei 3 horas tentando resolver isso e o cara chegou e resolveu 15 minutos. Eu tive que pagar ele por isso ainda. É algo que todo mundo sente. Mas quando você para refletir sobre um episódio como esse, você aprende a valorizar o conhecimento técnico dos outros. É aquela velha questão de que você não paga um engenheiro por apertar o parafuso, mas por saber qual parafuso apertar. E o que isso tem a ver com o tema deste vídeo? Tudo. Tudo. Porque muitas vezes as pessoas tendem a dar pitacos e tentar abraçar conhecimentos que eles não dominam, nunca leram, nunca estudaram, e tentam utilizá-los como se fossem autoridades absurdas naquilo. A gente vem observando, principalmente no Instagram, uma chuva de tudólogos, que são aquelas pessoas que dominam absolutamente todo o tema na face da Terra. Mas o problema, ele tem diferentes graus, ele fica pior quando você observa que essas pessoas que pegam um conhecimento histórico, independente do tema, e vendem ele, literalmente, eles fazem isso para fins muito nefastos, na maioria das vezes. Então, eu disse no começo do vídeo, Tiradentes não morreu. Ora, o fulano de tal tirou essa informação. Baseado no quê? Não importa. É um absurdo. Aí você vem e se depara com aquelas pessoas que dizem que, na verdade, o Brasil ele não foi descoberto, ele foi invadido. E assim, veja, existe todo um debate historiográfico muito inteligente, muito rico sobre essa questão. Se você for ler alguma coleção de história do Brasil,
este fato vai estar muito bem debatido. Mas, antigamente, pelo menos, se fazia isso sem deixar as paixões dominarem a construção historiográfica. Então você encontra isso, por exemplo, no primeiro tomo da coleção de História Geral da Civilização Brasileira do Sérgio Buarque de Holanda. E tem lá uma belíssima exibição e um diálogo de diferentes fontes, de diferentes afirmações, se o descobrimento foi intencional ou não, e etc. Mas assim, a galera de hoje não está ligando para esse tipo de coisa. São afirmações anacrônicas, são afirmações recheadas de um discurso cheio de paixão e não de razão. E as pessoas compram esse tipo de coisa, né? E aí, eu estou falando do leigo, mas você, da pessoa comum, no caso, do civil, mas você pega esses discursos sendo proferidos por autoridades que influenciam milhares de pessoas. E, assim, você não precisa nem estudar muito para saber que eles estão falando um monte de lorotas e asneiras e, na maioria das vezes, mentem descaradamente, utilizando o conhecimento histórico constantemente. Então, percebam que existe duas histórias. Quando eu falo história, eu estou falando da disciplina. Existe duas histórias. Existe aquela história do historiador. Do historiador sincero, que estuda o passado por amor e que não está buscando nele justificativas, que não está buscando nele uma arma para suas narrativas. E existe aquele passado prático, né? Estou utilizando aqui conceitos do Michael Oakeshott. E o passado prático é exatamente esse, que é utilizado como um instrumento. Eu vou estudar o passado porque eu preciso arrumar um argumento para eu debater com aquele cara ali. E é isso que se tornou o estudo da história na internet. E eu digo isso por experiência própria, porque eu já recebi mensagens no Instagram de alunos, de pessoas que começaram a estudar história e eles querem indicação de livro para poder refutar tal professor. Isso não é história. Isso não é estudar história. Aprendam a respeitar a disciplina, independente do que você estuda. Aprenda a ter paciência. Paciência, uma paciência que vai te levar 5, 10, 15, 20 anos estudando para que você obtenha a mesma praticidade e a mesma firmeza no conhecimento que aquele técnico teve quando ele veio arrumar o painel em 15 minutos quando eu e meu pai ficamos 3 horas tentando. Por quê? Porque a gente não conhecia, não era a nossa área, a gente não dominava a parte técnica. Com a história é a mesma coisa. As pessoas desprezam o conhecimento teórico. Desprezam. Não sabem absolutamente nada sobre teoria. Para eles, estudar história é abrir um livro que fulano de tal indicou na internet, ler ele de cabo a rabo e pronto. Ele acha que ele é um especialista naquele tema por conta disso. Isso não é história e nunca vai ser. Então, como eu disse, esse vídeo é uma espécie de aviso para aqueles que estão começando a estudar. Aprendam a respeitar o conhecimento histórico. Dá um passo para trás. Comece a estudar teoria. Tenta sentir firmeza naquilo que você está estudando. E lá no Instagram, eu sei que a galera que me acompanha aqui no YouTube não é a mesma do Instagram, mas eu estou falando isso há alguns meses lá. Eu criei um grupo de estudos chamado Ágora. E é um grupo aberto. Assim, antes que você ache, ele vai vender curso. Não, é um grupo aberto. Eu vou deixar o link aqui embaixo, na descrição desse vídeo. Este grupo é só para falarmos sobre teoria da história. Então, aqueles que possuem interesse e querem aprender um pouco mais sobre essas coisas, entra no grupo. Lá converso constantemente, temos aulas que só quem está no grupo tem acesso, né? E de novo, não estou vendendo nada. Então, eu fecho esse vídeo por aqui e não se torne mais um desses que usam a história como uma ferramenta para sair gritando na internet. E outra coisa, Reels e Shorts não é estudar, pelo amor de Deus. O que eu recebo de comentário de pessoas que dá pra ver que o conhecimento deles sobre aquele tema veio de um vídeo de 30 segundos, de 1 minuto, é absurdo. E isso é algo completamente desprezível, né? Imagine você chegar para um professor que passou 20 anos estudando, ainda que você não concorde com a ideologia dele, e você vai querer debater com ele baseado em algum vídeo que você viu na internet. Isso não é estudar, pessoal. Por isso que eu disse paciência. Estudar de verdade demora anos e anos, ou melhor, a sua vida inteira. Isso é se dedicar 100% a alguma coisa. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, comente. Se você não gostou, comente também, né? Estamos aqui para um diálogo. Veja que eu não estou falando nem de ideologias aqui, né? Isso acontece para os dois lados. E eu tenho certeza que com isso, pelo menos, você concorda comigo. Então, de novo, entre no grupo. Vou deixar o link aqui. Me siga no Instagram.
Se inscreva no meu Substack para ler os meus textos e fiquem no aguardo do próximo vídeo. Muito obrigado pela sua audiência e espero vocês na próxima História do Mundo. Até mais.